Amém. Muito bom estar aqui. Bom ver cada um de vocês. Bom saber que Deus tem cuidado de cada um de vocês. E Ele cuida de nós. O que nós precisamos é apenas confiar nesse amor dEle. Ele tem sim disposição e Ele quer cuidar, zelar, nos guardar e nos proteger. Mas para isso nós precisamos deixar Ele fazer. Nós precisamos deixar, nos entregar, para que Ele possa concluir tudo quanto Ele queira fazer em nós. Nossa dificuldade maior é de entender o que Deus já fez por nós, é de entender tudo quanto já tem disponível para nós. Quando eu e você recebemos Jesus, algo aconteceu de uma maneira poderosa em mim e em você. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho. Eu e você já estamos assentados juntamente com Cristo. Mas o que faz você ainda estar aqui, sofrendo situações difíceis, problemas, lutando com talvez circunstâncias no seu corpo, medos, inseguranças, doenças? Por que isso acontece então, pastor? O que nós precisamos agora então fazer para que nós possamos nos desvencilhar de todas essas coisas que o mundo lança contra nós, nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. O seu espírito está assentado juntamente com Cristo. Se nós morrermos agora, qualquer um de nós, ou Jesus voltar agora, nós estamos seguramente nos céus, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Se você confessa Jesus com a sua boca e crê com seu coração, assim nós, cada um de nós, somos salvos. E esse é o maior milagre que um homem possa experimentar na vida. É esse poder da salvação. Mas ainda nós temos uma jornada para fazermos aqui nessa terra. E essa jornada que nós temos para fazer aqui é para que através das nossas vidas, através da minha vida, através da sua vida, nós ainda possamos tocar pessoas, para que elas entrem também neste reino do nosso Pai. Entre no reino do seu Filho, Jesus Cristo. E nós precisamos agora mudar nossa maneira de pensar. Você precisa mudar sua maneira de pensar. Se você pensa que você é uma pessoa coitada, um doente, um pobre, um enfermo, se você pensa assim, você vai viver assim. Eu tenho compartilhado lá em casa que nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos ofendidos por pessoas que estão ofendidas. Se você anda com pessoas que estão ofendidas, você supostamente possa ser também ofendido, porque você está sendo com constância ofendido. Então nós precisamos aprender, não andar mais sendo guiado pela nossa carne. O que faz de mim agora e de você viver uma vida vitoriosa? É você não andar mais agora conforme a sua carne, sendo guiado pela sua carne. Você não precisa mais andar
guiado pela sua carne, guiado pelos seus sentimentos. Você não precisa ser mais um homem ou uma mulher sensual. Antes eu achava que quando a Bíblia falava de sensualidade, estava falando para as mulheres, né? Para elas não se vestirem de uma maneira inadequada, mas não é só isso que a Bíblia fala sobre sensualidade. É de você andar com toda a constância em relação ao que você sente. Isso é ser sensual. E às vezes muitos de nós somos guiados por aquilo que sentimos. Você não precisa mais ser guiado pela sua carne. A sua carne é uma herança que você recebeu dos seus pais e que nós recebemos de Adão e que nós vamos deixá-la aqui. E nós precisamos, esse tempo que nós estamos aqui agora, desde já, abandonar nossa carne. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não andar mais conforme a nossa carne. Quem é guiado pela carne, é guiado por um caminho que vai conduzir todos os dias, cada um de nós, a um lugar de morte. Por isso que nós precisamos agora aprender a ouvir o Espírito e sermos guiados pela direção do nosso Espírito, porque existe uma maneira da qual Deus fala comigo e com você. Deus antes ele gritava, ele falava com os homens, para que os homens ouvissem com seus ouvidos naturais. Mas não é mais assim que Deus fala. Deus fala agora conosco no nosso espírito. É a maneira mais comum de Deus falar conosco. Sim, Ele pode vir aqui e falar de uma maneira onde você ouça Ele com seus ouvidos naturais. Mas essa não é a maneira mais comum de Deus lidar e falar com os homens hoje. A maneira de Deus falar conosco hoje é no nosso espírito. E se você é guiado pelo seu espírito, se você com constância ouve Deus no seu espírito, essa direção de Deus dentro de mim, dentro de você, ela vai tomando forma. Nós vamos aprendendo a sermos guiados pelo Espírito. E como eu faço isso? Eu quero ser guiado pelo Espírito. Um dos maiores sonhos que eu tinha era de aprender a ouvir o Espírito Santo. Era um dos meus maiores desejos, era de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu acredito que se todos nós soubéssemos qual era a vontade de Deus para mim, para você, se você pudesse ouvir Deus, eu acredito que quase todos, se não todos, obedeceriam. Mas por que nós não obedecemos Deus? Porque muitas vezes nós não sabemos discernir qual é a voz de Deus. E nós precisamos discernir, entender aonde Deus fala e qual é a voz dele, e qual é a direção dele, e o que eu faço para que eu possa receber a direção dele. Não é só apenas você ouvir a voz de Deus, simplesmente falar assim, ouça Deus, como eu faço para me ouvir Deus? O que eu gosto da palavra de Deus é que nos ensina sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz assim, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Nós precisamos ir nos acostumando, ficarmos isentos à instrução deste corpo nosso, da nossa carne. Porque quanto mais nós aprendemos não ouvir mais a nossa carne, não ouvir mais o nosso homem natural, mais nós podemos obedecer e andar com Deus aqui nessa terra. Existem alguns tipos de vozes. Você pode ouvir a voz das pessoas, você pode ouvir as vozes das suas emoções gritando lá para que você faça determinadas coisas. Você pode ouvir também a voz do diabo. O diabo fala onde que o diabo fala? Ele fala nas suas emoções. Ele pode te dar instruções e falar para você o que você tem que fazer.
E se você não souber que aquela ali é a voz do diabo, você pode estar seguindo um caminho também de morte. E talvez não é nem o diabo, sua própria carnalidade, suas próprias emoções, seu homem natural. Ou talvez vozes de pessoas que não estão sendo guiadas por Deus, falando para você o que você tem que fazer. E é por isso que nós precisamos entender que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu aconselho vocês, irmãos, passar tempo jejuando. Separe tempo para que vocês possam jejuar. É uma das maneiras para que vocês abaixem o nível da carne. O pastor David certa vez falou assim, né, que a oração no Espírito Santo, a oração em línguas que nós falamos aqui, ela edifica seu espírito. A adoração, ela lida com as suas emoções, com a sua alma. Quando você passa tempo adorando, você vai ficando livre de medos, de temores. Mas o que eu faço então para que eu possa lidar com o meu corpo, com a minha carne? O jejum é como se fosse uma oração que lida com a sua carne. E a sua carne é onde existem sentimentos que não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem nos seus relacionamentos. Não vai te fazer bem em relação à sua vida aqui nessa terra. É nas carnes que nós temos ciúmes. É na nossa carne, no nosso homem natural, que nós temos inveja, ganância, ódio, contenda, que reside desejos malignos. Então, quando você passa tempo jejuando, e eu estou falando que existe uma maneira da qual o jejum, é bom explicar isso. O jejum, eu vejo algumas pessoas falando assim, esses dias eu recebi uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu estou fazendo jejum de jejum espiritual. Eu não estou conversando, eu não estou falando. Não existe jejum de conversa, jejum de ficar calado. Jejum é comida mesmo. É arroz, feijão, carne, pão. É aquilo que você gosta. Amém? Quando você passa tempo jejuando, você está fazendo com que esse homem seu natural perca força e perca o domínio sobre você mesmo. E nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, apresentei os vossos corpos. Vamos ver lá? 12:1. Ele fala assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Primeiro ele fala aqui que ele estava rogando, eu rogo-vos, irmãos, eu repito falando para vocês, coisa que eu já tinha falado anteriormente, eu volto a falar para vocês. E nós vemos aqui que no capítulo 8, ele está falando como nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Como nós fazemos isso? E aqui ele continua dizendo assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 12, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Precisamos parar de deixar de andar na carne, conforme os nossos sentidos.
E como eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo? Vamos voltar aqui em Romanos um pouco. Romanos 8, versículo 13 fala assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, com medo. Sabe o que eu aprendi? Que os medos não é quem eu sou. Os medos também estão lá na nossa carne. Quando você abandona esse homem seu natural, quando você deixa de andar conforme a sua carne, você perde o medo. Os medos, a contenda, o ódio, os ciúmes. Quantas pessoas estão destruindo umas às outras por causa de ciúmes? Nós precisamos aprender a andar no Espírito. E aprender a andar no Espírito, você precisa entender que para que você ande no Espírito, você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício. O que é isso? Eu não vou andar conforme o que eu sinto, conforme o meu homem natural. Eu ando no Espírito. Eu vou andar no Espírito. Eu vou sim passar tempo lendo a palavra, orando em outras línguas, adorando a Deus. Andar no Espírito não quer dizer que você precisa sentir. Quantas pessoas eu vejo falando isso, gente? Eu gosto de adorar a Deus, sentir. Nós às vezes queremos sentir, eu gosto de sentir também a presença de Deus, mas nem sempre eu sinto. Não é todos os dias que eu sinto Deus, que eu sinto a presença dEle. Eu falo assim que para algumas pessoas que buscam por experiências, por sentimentos, elas podem ser com constância enganadas. O sentimento é como se fosse uma viagem, você não consegue ficar viajando todos os dias. Se nós formos ver aqui, os homens que andaram com Deus, eles andavam no Espírito, e eles estavam presos, eles eram perseguidos. Imagina o que é você procurar um lugar onde você fica sentindo arrepios, sentindo coisas. E quando você está diante de uma circunstância, como você reage? É por isso que muitas pessoas elas desistem de andar com Deus, porque elas ficam procurando sentimentos. Hoje eu não estou afim de orar. Hoje eu não estou afim de orar em línguas, não estou afim de ler a Bíblia. Vamos andar no Espírito. Andar no Espírito não tem nada a ver com o que você sente. Andar no Espírito, talvez no seu espírito você está sendo guiado por Deus, mas no seu homem natural existem medos, temores. O apóstolo Paulo diz que por fora ele tinha esses sentimentos, mas por dentro ele tinha a força de Deus para seguir a Deus. Amém? E como eu faço isso? Eu não vou conseguir apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, usando minha própria força de vontade. Eu não vou poder conseguir seguir a Deus usando minha força de vontade. Eu tenho aprendido que a sua força de vontade, a minha força de vontade, só nos conduz em um determinado lugar com Deus. Depois dali nós não conseguimos avançar mais. Por exemplo, você pode fazer um compromisso de fazer determinadas coisas que você saiba no seu coração que Deus queira que você faça. Mas se você for usar só a sua força de vontade, você só vai poder chegar a um determinado lugar.
E eu não estou falando que a força de vontade não é importante, não. É sim importante. Principalmente nos primeiros passos que você precisa exercer. Você vai precisar da sua força de vontade. Mas não é o suficiente. Só existe uma maneira da qual nós possamos continuar seguindo a Deus aqui. Pelo Espírito. Porque através do Espírito, Ele faz com que essas coisas que estão atrapalhando o seu caminhar, que está na sua carne, sejam mortificadas. O Espírito Santo é que tem esse poder, através do seu Espírito. Quando eu oro em outras línguas, o que está acontecendo? O meu Espírito, ele fala com o Espírito Santo. Vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 8, 26? Acaba de ler aqui o versículo 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Agora no versículo 26, fala assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porquanto não sabemos como orar, no entanto o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Todos nós lidamos com fraquezas, das quais nós não sabemos como superar aquelas fraquezas. Fraqueza, o que é uma fraqueza? É uma impossibilidade de qualquer um de nós de lidarmos com elas. E nós temos muitas delas, das quais nós só podemos fazer com que essas fraquezas sejam mortificadas através do Espírito. Só pelo Espírito é que nós podemos fazer com que essas fraquezas percam força dentro de mim e dentro de você. Para que nós agora não mais obedeçamos à nossa carne, porque obedecer à nossa carne, nós estamos sendo guiados para um caminho de morte. E muitas pessoas, até mesmo muitos crentes, eles são carnais. Eles estão andando conforme o que eles sentem. Eles sentem ciúmes, eles expressam ciúmes. Eles sentem um sentimento de raiva, eles demonstram aquele sentimento de raiva. Mas existe uma ferramenta da qual eu e você temos, que é poderosa para que nós possamos lidar com essas situações. Nós não somos mais escravizados, nós não estamos mais escravizados. Mas Jesus já nos libertou de toda essa escravidão, de toda essa lei que nos escravizava. Que lei era essa? A lei do pecado e da morte. Nós somos livres dessa lei. Agora eu queria que vocês abrissem aí em Colossenses 3, versículo 1, fala assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, quantos aqui acreditam que já estão ressuscitados com Cristo? Levanta sua mão aí se você acredita. Então tem uma instrução de Paulo aqui para cada um de nós. Nós não já fomos ressuscitados com Cristo? Nós não já estamos assentados juntamente com Ele nos lugares espirituais, como diz lá em Efésios? Todos nós já estamos assentados juntamente com Cristo. Amém? Na mesma posição que Cristo está, essa posição foi dada também para mim e para você. Mas para que nós possamos andar nessa posição, nós precisamos nos desvencilhar da nossa carne. Precisamos aprender a andar no Espírito. Não podemos dar atenção a esses sentimentos que ficam parando as pessoas. Ah, por que você parou? Ah, porque me fizeram isso. Às vezes nós achamos que nós estamos sendo os prejudicados. Porque nós não entendemos qual é a nossa missão aqui.
egoísmo, tantas coisas que às vezes fazem com que as pessoas fiquem olhando somente o que elas precisam. E aqui o apóstolo Paulo começa a dizer assim, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não das coisas terrenas. Eu aprendi uma coisa, eu estou aprendendo, irmãos. Não estou falando para vocês que eu já aprendi tudo, não. Eu estou aprendendo. E olha, tem tanta coisa ainda que eu ainda não sei. Tem muita coisa. Sabe por que eu sei que eu não sei? Porque tem coisa que eu chego lá na frente, eu penso que eu sabia, e de repente aquilo amplia para mim. Não que eu não saiba tudo, mas as coisas elas vão ampliando. Um conhecimento é assim que acontece. Tem determinadas coisas da palavra de Deus que eu achava que eu sabia tudo. E de repente eu vejo lá na frente, poxa vida, eu era um bobo mesmo. Eu achava que eu sabia tudo, eu não sabia quase nada daquilo. Porque o conhecimento, o amor, isso vai ampliando dentro de nós. E eu tenho entendido que quando nós deixamos de amar as coisas deste mundo, nós também vamos nos desvencilhando de sentimentos que são carnais. E nós vamos nos desvencilhando do nosso homem natural. E olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes. No dia que eu e você aceitamos Jesus, nós já entramos nessa posição. Eu já estou morto. Diz que o morto ele não fala, ele não resmunga. Você já foi num enterro de alguém? Você pode cutucar, mexer, xingar, falar, seu feio, seu isso, seu aquilo. É assim que acontece, que deveria ter acontecido com cada um de nós. Nós precisamos entender qual é a posição que nós estamos em Cristo. Como filhos de Deus aqui, nós temos que nos posicionar como homens que não têm mais reputação. Um morto não busca mais reputação. Ele não se preocupa porque... Você viu o que falou de mim? Um morto não se preocupa mais com nada disso. Mas para que nós possamos entrar nessa posição de morto, nós precisamos do Espírito Santo. Você não vai conseguir andar só. E você não vai fazer com que a sua carne entenda que ela não tem poder sobre você. Só pelo Espírito é que nós possamos fazer com que esses feitos da nossa carne morram. Para que nós possamos entender que nós não estamos mais escravizados debaixo de uma lei. Que lei é essa? Uma lei de morte. Todos nós nascemos escravizados debaixo de uma lei de morte. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos desta lei, do pecado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos desvencilhar da nossa carne. Precisamos andar agora no Espírito, não mais conforme a carne. E para isso, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para a igreja de Colossenses: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más,
Está vendo aí o perigo de você ficar procurando coisa para sentir? Talvez existam vontades dentro de você, sentimentos de vontades, que é contra Deus. E que você talvez queira fazer porque você acredita que é uma coisa que você precisa fazer. Mas são vontades más. E a ganância. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, gente, isso é muito sério. Temos que tomar muito cuidado com esse lugar. A ganância, que também é idolatria. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: e por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação. Eu tenho falado com constância, vamos tomar cuidado, gente, com aquilo que você ouve de outras pessoas. Esses pecados aqui que o apóstolo Paulo está citando aqui são os principais que nós precisamos entender, que como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos nos desvencilhar deles. A difamação é muito comum por muitos lugares onde a gente vai. Às vezes alguém chega e te conta alguma coisa, e aí de repente você pega aquilo ali e começa a falar para outras pessoas. De repente aquilo ali não é verdade. E aí depois acontece até daquela mesma pessoa te falar assim: olha, aquilo que eu te falei não é verdade. Foi de uma maneira diferente, eu fiquei sabendo depois de 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Aquele caso não é mais daquele jeito. E aí eu gosto de contar uma história. Diz que teve um homem que subiu na janela e pegou aqueles confeites. Você já viu falar aqueles confeitezinhos que a gente joga? Que espalha, que voa, espalha de uma velocidade tamanha. Diz que teve uma pessoa que subiu em cima da janela e jogou aqueles confeitezinhos. E aí depois chegou uma outra pessoa e falou assim: olha, não era para jogar esses confeitezinhos. Não era para ter jogado eles. E aí aquela outra pessoa que jogou falou: mas agora não tem mais como eu recolher, já foi lançado, o vento carregou. A difamação é da mesma maneira. E nós temos que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que nós ouvimos coisas delas e que não são verdades. E que talvez você fala para uma outra pessoa como aquilo fosse uma verdade. E o apóstolo Paulo está falando aqui de determinadas coisas que nós precisamos nos desvencilhar para que nós possamos andar com Deus aqui nessa terra. E aqui ele continua dizendo assim: difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem. Ele está falando aqui de um velho homem e de um novo homem. O velho homem é aquele que segue os sentidos. Ai, hoje eu não quero orar. Ai, hoje eu não quero. Hoje eu não sinto. Hoje eu estou com medo. Hoje eu estou com depressão. Hoje eu estou com tristeza. Onde é que você sente essas coisas? É no seu homem velho. Abandone esse homem velho. Faça com que esse homem velho perca força para te controlar. Só existe uma maneira agora de nós sermos derrotados. É se você insistir em andar conforme o que você sente. É se você insistir em ser guiado pela sua carne. Mesmo que você creia que Jesus é o seu Salvador, você pode ainda estar andando conforme a sua carne, conforme o que você sente, procurando sensações, sentimentos.
Imagina, gente, aqueles apóstolos, alguns presos, outros sofrendo ataques violentos, e eles andavam no Espírito, adoravam a Deus, louvavam a Deus. E vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento. Esse novo homem diz que ele se renova. Todos os dias nós precisamos deixar com que esse novo homem se renove, seja maior e maior. Amém? Esse novo homem é quem realmente eu e você somos, o nosso espírito. Diga assim: eu não sou carne. Você não é carne. Não ande mais conforme a carne. Não ande conforme o seu velho homem. Deixe o seu velho homem para trás. Ande conforme agora o seu novo homem. Você recebeu agora uma nova natureza capaz de ser ensinada pelo Espírito Santo. Deixe com que o Espírito Santo te ensine, te guie. Amém? E vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 4. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoe. Irmãos, eu acredito que todos vocês aqui já estão caminhando com Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é de uma caminhada de aperfeiçoamento. Eu tenho entendido que a minha caminhada com Deus é como uma escola. Eu fiz o primeiro ano, fiz o pré, depois o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. E cada uma dessas etapas da minha vida foi importante. Mas se fosse para mim voltar hoje, sentar-se lá na sala, já pensou eu voltar hoje, sentar lá naquela sala do pré? Nós não estamos mais no pré. Na minha caminhada com Deus e na sua caminhada com Deus, nós não estamos mais no pré. Esses dias eu estava comentando com Thaís lá em casa, quantas coisas loucas nós já fizemos quando nós aceitamos Jesus. E quantas coisas que nós fazíamos, brincávamos, porque naqueles momentos nós tínhamos que ter mais período de brincadeira. Então não adiantava nós termos o ensino mais puxado, nós queríamos era brincar mais. E a gente pulava, gritava, ficava muito tempo com os nossos amigos da igreja, mais tempo confraternizando do que orando. Acabava de sair de uma confraternização de um canto, nós íamos para outro lugar onde tínhamos confraternização. E eu lembrei da escola de natação que minha Esté, uma época entrou, Esté e Ana. E os primeiros dias de aula de Esté, ela chegou lá em casa chorando. O que foi, Esté? Pai, eu não quero fazer natação, pai, não quero. Eu não quero, não. Mas por que, Esté? Ai, dói demais, ela machuca muito. E Esté foi alegre para a aula de natação. Ela achou que ela ia cair na piscina os primeiros dias. E os primeiros dias não teve nada disso. Aí eu tive que ir lá e falar com o Lói. Falar, Lói, o negócio é o seguinte, Esté vai acabar saindo, cara. É por quê, Júnior? Ah, porque ela está falando que está sentindo muito os exercícios e tal. Pode deixar.
Ela vai continuar, eu tenho certeza que ela vai continuar. Esses exercícios eram muito importantes para ela, para que ela pudesse cair na piscina e nadasse. Mas já que ela não está aceitando os exercícios e está sentindo tanto, então nós vamos ter que fazer um esquema com ela diferente. E aí chegava Estelar, os primeiros dias de aula, nada de exercício, só brincadeira. É assim que aconteceu comigo e com você também, quando nós aceitamos Jesus. Nós gostávamos mais de brincar, nós gostávamos mais de confraternizar. Não era assim? Por quê? Porque naquele momento, aquela idade que nós tínhamos, nós não queríamos, nós nem suportávamos muito. Mas de acordo a gente vai crescendo em Deus, nós não vamos mais querer voltar lá para a sala do pré. E é esse aperfeiçoamento que o apóstolo Paulo está nos chamando aqui. E olha o que ele continua dizendo, onde eu parei? Versículo 1. Vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Apresente os vossos corpos. Não ande mais conforme a sua carne. Deixe os ciúmes. Deixe esses sentimentos que estão atrapalhando o seu caminhar no Espírito. Nós já temos o Espírito Santo e só pelo Espírito nós podemos fazer com que esses feitos sejam mortos dentro de nós. Amém? A vossa santificação, essa sim é a vontade de Deus. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não nos convocou para impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoe nisto cada vez mais. Amém. Sabe o que eu tenho aprendido? Que as pessoas mais maduras, se você se julga um irmão mais maduro, você vai aguentar mais. E você pode suportar mais. Não é assim? Quando nós entramos numa sala onde tem aquelas crianças do pré, nós vemos aquele tanto de briga, né? Por quê? Porque um está querendo um brinquedo do outro, um está falando que falou que o outro é feio, o outro não é feio, o outro é bonito. Por que você está chorando, meu filho? Ah, porque tomou meu brinquedo. Porque eu estava brincando com isso, e agora não é meu mais. Então, no lugar onde tem os adultos, o comportamento é de uma maneira diferente. Nós precisamos nos aperfeiçoar, irmãos. Nós precisamos nos desvencilhar deste lugar. Não dá para andar com Deus assim. Não dá para andar com Deus você procurando somente os seus próprios direitos. Não dá para andar com Deus você ser uma pessoa que é totalmente egoísta, que nunca se preocupa com o que está acontecendo com o outro.
Mas todas as briguinhas suas é porque não fizeram para mim, não me deram. Eu preciso, eu quero. Cadê o meu direito? Os adultos são aqueles que possam olhar para a vida dos pequenos e cuidar dos pequenos. O apóstolo Paulo diz assim, que pelo tempo decorrido, olha o tempo que nós já entramos no Evangelho, já tem bastante tempo. Pelo tempo decorrido, já era para que alguns de vocês fossem mestres. O tempo que nós já estamos com Deus não é tempo mais para que nós possamos ficar brigando ou discutindo por lugar, por posição, por direito, por coisas que são aparentemente do nosso direito. Mas agora é o tempo onde nós precisamos cuidar de pessoas. É um tempo onde nós precisamos olhar mais para a necessidade dos outros. É um tempo onde nós podemos fazer isso. Nós já temos um tempo suficiente no Evangelho para não ficar mais requerendo essas coisas e não ficar guardando esses sentimentos dentro de nós, sentimento de ódio, de amargura, de ciúmes. Esses dias eu estava falando isso aqui na igreja. Levaram uma cachorrinha lá para casa, um filhotezinho de uma cachorra. E quando levaram esse filhotezinho dessa cachorra, lá em casa nós temos uma cachorra, uma cachorrinha, uma Shih Tzu. E essa cachorrinha é muito apegada com a gente. Mas quando ela viu essa outra cachorrinha chegando lá em casa, ela ficou atrás de mim para tudo quanto é lado. Ela se sentiu insegura. E aonde eu ia, ali atrás de mim. Thaís fala assim, né, que numa casa eles escolhem um como se fosse um líder. Então ela fala assim, olha, Júnior, eu acho que Meg acha que você é o líder aqui de casa. Ela já reconheceu você como o líder. E aonde eu ia, essa cachorra ia atrás de mim. Porque ela estava me ciumando daquele outro filhotinho que estava lá em casa. E eu então fiquei olhando para aquela cachorra e fiquei pensando, poxa vida, olha para você ver, é um cachorro. E com sentimento de ciúmes. E Deus falou assim para mim, né, que ela tinha uma carne. E o ciúme estava lá naquela carne dela. Nós não somos mais carne, nós somos espírito. E aquele cachorro tem alma também. Mas a alma dos animais não é imortal. Como a nossa alma, ela é imortal. Porque a nossa alma, ela está interligada com o nosso espírito. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter consciência de reconhecer pessoas. Você não vai chegar lá no céu e vai perder sua memória. Nós vamos sim nos alegrar com aquelas pessoas que nós tivemos aqui, com elas. Mas aquele sentimento de ciúmes daquela cachorra, estava ali na alma dela, na carne dela. E nós podemos nos desvencilhar dessas coisas que não atrapalham o nosso caminhar aqui com Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mude a sua maneira de pensar, transforme a sua mente com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós passarmos tempo também lendo a palavra de Deus. Porque você precisa abraçar o que a palavra de Deus diz. Não, a palavra de Deus não diz para mim fazer isso. Eu não vou me comportar na carne. Eu vou andar no Espírito.
Amém? Você tem o Espírito Santo para fazer essa jornada comigo e com você. Não se entregue à sua carne. Não se entregue a medos, a depressões, a tristeza, a ódio, a ciúmes. Essas coisas podem atrapalhar e pode destruir você e outras pessoas que estão à sua volta. Esses dias nós estávamos conversando e falando sobre isso, sobre esse tipo de sentimento que abafa e destrói a vida das outras pessoas que estão à sua volta. Fica perto de alguém ciumento para você ver como é que isso destrói. As pessoas que são ciumentas, elas destroem elas e as outras pessoas que estão em volta delas. Vamos nos livrar de sentimentos que estão nos corroendo. Nós temos o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.